fazer 100. Acho que 100 não vale a pena. Eu acho que não vale a pena. Não vale a pena. Sem Se eram microfone. microfones estão aqui, senão podem fazer freestyle. Não justifica. Sim, não justifica. Estão ligados. Nós podemos fazer um teste. Podemos falar sem microfone, se vocês acharem que é confortável para vocês. Sem problema. Seguimos sem. Se vocês acharem falta, fazemos com o microfone. O que vocês preferem? 100. 100. Ok. Vamos então começar. Muito obrigado por terem vindo. Este livro que estava para ser simbolicamente o 40º da coleção de poesia da Tinta da China. A coleção começou há 10 anos e tem publicado, ia dizer, impecavelmente 4 títulos por ano. Não é verdade, houve um ano em que só publicou 3, mas no ano seguinte publicou 5. Portanto, na verdade, foram 40, até agora 39 livros e vão ser 40, mas como o Eucanã ia estar cá por estes dias, saiu agora, ainda sairá um, provavelmente só em janeiro, mas ainda de 2023. E portanto é uma data redonda de 10 títulos e 40 livros, nos quais quisemos sempre, desde o início, não exatamente desde o início, porque a coleção foi um pouco mudando à medida não tanto da reação dos leitores, mas dos originais que recebíamos, da edição de poesia em Portugal, etc. E a editora que começou por não publicar primeiros livros, deu-se bastante bem quando publicou primeiros livros e portanto voltámos a isso. Tínhamos algumas reticências com as traduções, mas embora não muitas, publicámos algumas, e se bem que as traduções são sempre mais difíceis em Portugal do que em termos de adesão dos leitores do que os livros originais, mas também há traduções na coleção de que gostamos muito, e era muito importante, isso acho que foi sempre claro. Aliás, o primeiro livro da coleção foi um livro de um escritor não português, de língua portuguesa, o João Vário, cabo-verdiano, e portanto foi para nós sempre óbvio que a coleção seria uma coleção, particularmente a palavra lusófona, mas enfim, uma coleção em que ao lado de escritores portugueses teria escritores de língua portuguesa. E nós sabemos nomeadamente que não é fácil a edição dos escritores brasileiros em Portugal em termos de público, que não em termos de matéria-prima, porque há evidentemente excelentes escritores brasileiros e excelentes poetas, e portanto nós nunca deixámos de pensar e tanto pensámos que concretizamos e publicámos um livro do Eucanã, publicámos um livro do Fabiano Calisto, um livro da Marília de Garcia e o Boi Tempo do Carlos Drummond de Andrade, no less. E portanto aí vamos publicar pelo menos... Está praticamente escutado, o Boi Tempo. O Boi Tempo, que é um livro muito substancial, juntámos os 3 volumes num só, que são os poemas, digamos, de infância e juventude, a primeira juventude do Drummond. E eu acho que, de certa forma, isso... Eu só posso falar pela coleção e não pela editora, mas posso falar pela editora no sentido de dizer que para a Tinta da China foi sempre importante esta ideia de publicar autores portugueses ou em língua portuguesa é a mesma coisa, e cada um a escrever como escreve, sem preocupações de uniformizações, barreiras linguísticas e outros fantasmas que na verdade não existem. Na verdade não existem, aliás por isso é que existe a Granta em língua portuguesa, em que os escritores e os tradutores brasileiros escrevem e traduzem segundo a norma brasileira e os portugueses segundo a norma portuguesa, e todos se entendem lindamente. Porque só mentes muito burocráticas é que acham que nós não nos entendemos, e que uma pessoa, quando dá para uma palavra que não é usada no seu meio linguístico e cultural, nunca vai poder saber o que é que a palavra quer dizer, vai desistir do livro. Enfim, todos nós conhecemos essa infeliz retórica. Eu não vou falar sobre o livro do Eucanã, nós já tínhamos publicado o Retratos com Erro em 2019. Este é o segundo livro, e temos tido a sorte de novo de associarmos a edição portuguesa deste livro à edição brasileira. O livro saiu no Brasil
há poucos meses, Esse mês passado. mês passado. O Eucanã, é justo lembrar, foi editado várias vezes em Portugal pela Esquásia, pelo Jorge Reis Sá, que está aqui, que também editou a poesia completa na Imprensa Nacional Casa da Moeda, na coleção Plural, e portanto tem sido, acho que é um caso, o Portugal e o Eucanã é um caso de amor correspondido, tem sido um caso de amor correspondido porque há evidentes, como já saberão, e volta a acontecer neste livro, há muitas referências a Portugal, não referências turístico-paisagísticas, mas referências aos escritores portugueses e à língua portuguesa. Neste caso, por exemplo, ao Gastão Cruz, que está particularmente presente, mas noutros livros, a Sofia e muitos outros, sobretudo poetas portugueses. O Eucanã, aliás, fez uma antologia poética da Sofia para a Companhia das Letras. E, portanto, além destas palavras de acolhimento e de agradecimento ao Eucanã por continuar a publicar na Tinta da China, vou passar a palavra ao Fernando, que apresentará o livro, querendo só dizer que estamos aqui a falar à tarde, quando nos encontramos, que este livro tem, o Eucanã diz que pessoas lhe têm dito que é o seu melhor poema, tem um poema que é o seu melhor poema, nós estamos a dizer se era o seu melhor poema ou se é um dos seus melhores poemas. Eu não vou dizer qual é, enfim, digo na badana, portanto já está dito. Mas há aqui um poema que é um poema daqueles que é imediatamente antologiável numa antologia da língua, da poesia contemporânea de uma língua. Não leiam a badana, leiam só no fim, para tentarem chegar à mesma conclusão que eu e que outras pessoas. Muito obrigado ao Eucanã e muito obrigado ao Fernando, que em Correio Expresso conseguiu aceitar isto e estar presente. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos por terem vindo. Acho que se ouve bem lá atrás. Está-se a ouvir bem? Sim, ótimo. E eu realmente já conhecia a poesia do Eucanã, foi por isso que o Correio Expresso não fez diferença. É realmente um livro novo, mas é um livro do Eucanã, ou seja, é um livro com aquela capacidade de nos surpreender e de nos... como o Pedro diz na badana, de facto, são poemas ágeis, poemas que saltam com muita facilidade, conseguem manipular a linguagem a esse ponto. Mas começava então, pronto, estava já a começar um bocadinho a meio da coisa, em médias res, portanto queria mesmo começar assim mais do princípio, agradecer de facto a coleção, o convite para estar aqui, porque eu gosto muito do Eucanã já há muito tempo. Havia assim uma espécie de pequena seita. Quando eu conheço o Eucanã há muitos anos, eu estive um mês no Rio, uma das vezes, e nós encontrávamos várias vezes com o Jorge Fernandes da Silveira, com o António Cícero, que é realmente um grande amigo comum, e portanto o Eucanã para mim lembro-me de estar, curiosamente, na Livraria da Travessa a do Brasil, pronto, na rua Visconde de Pirajá, em Ipanema, com o Eucanã, que tinha também uma espécie de um pequeno café, um restaurante, estávamos ali na livraria. Então, quem é que haveria de dizer, Eucanã, em 2007, por aí, 2008, que 15 anos depois íamos estar aqui na Livraria da Travessa, em Lisboa, que já existiria, que não, se dissessem que haveria Livraria da Travessa naquela altura em Lisboa seria estranho, o que mostra que, de facto, apesar de tudo, há qualquer coisa que nos vai ligando, que nos vai unindo. Eu como digo, houve um livro, eu até cheguei a escrever sobre o seu livro, Desassombro, que saiu nas Quase, em 2002, 3, 4, no início deste século. Portanto, é realmente um conhecimento que o Eucanã tem firmado uma voz na poesia brasileira contemporânea capaz de criar um mundo dele, realmente, até mesmo referência a certas coisas que eu já tenho visto de livro para ler, aquele leão, por exemplo, que você fala de vez em quando. Há muita coisa que mesmo assim se mantém. Mas hoje estamos aqui para falar deste livro. Este livro concilia dois aspectos fundamentais, que é uma poesia, por um lado, Eucanã é uma poesia, dá-nos uma poesia consciente de si própria. Ele tem muito a noção da palavra, muito a noção daquilo que é a métrica, às vezes a rima, mas não nem por isso, é mais a tensão verbal, a consciência da palavra, a métrica. Há aqui poemas, eu diria de antologia, mais ligados à música, que dariam
letras, porque são poemas muito ritmados. Eu não sei se o Eucanã no final vai ler alguns, mas eu posso depois dar exemplos, porque são poemas em que se nota que há claramente, às vezes as 4 sílabas, as 7 sílabas, as 10 sílabas, mas há uma consciência muito, mas que não é formalista. Porquê? Porque, ao mesmo tempo, é uma poesia que é muito, que se deixa ir com muita facilidade para imagens que de repente saltam para outra coisa, tal como o adjetivo que o Pedro usa na Badana, que é ágeis, no sentido de que esta espécie de consciência formal que o Eucanã mantém sempre, não o aprisiona, vamos dizer assim, não vai ficar, digamos, aprisionado numa estrutura tão fixa que depois o leitor já não encontra nada de novo. Não é o caso mesmo. Até pelo contrário, às vezes nesses poemas em que você usa de forma mais fixa, é quando, do ponto de vista da imaginação, e assim aquilo vai completamente, aquele do cavalo, outra, do cavaleiro, há certas, digamos, quase pequenas narrativas, canções, em que ele usa as formas fixas e, por vezes, mesmo a rima, que, desde o ponto de vista até da imaginação e da fantasia, são das mais fortes, talvez precisamente porque têm a forma fixa, sempre ali a controlar as rédeas. Não sei, isso agora é uma tese que eu não estou, mas era um tema que eu trazia aqui nos meus apontamentos para falar. Mas não sei, não tenho uma tese sobre isso, que eu li o livro ontem, à noite e hoje, e tenho andado a pensar no livro, mas é uma ou seja, mas por vezes acontece isso na poesia, não será só com o Eucanã, mas no caso do seu livro, eu acho que certos poemas, de forma mais fixa, são até aqueles em que muitas vezes a parte, digamos, da imaginação e da fantasia voa mais longe. Há aqui, é uma poesia muito interrogativa, muito que está sempre, que questiona, que põe em dúvida, que põe em causa, e ao mesmo tempo que revela, que tem epifanias, que tem assim umas coisas. O que se nota, por exemplo, em poemas com pergunta e resposta, aqueles poemas do Rochinol, dos sábios e do Rochinol, tem assim um tom quase oriental, porque parece aquelas conversas dos filósofos chineses e tal, de o que é que não sei o quê, e depois uma resposta assim, ou então fica só a pergunta no final, como você vai ler esse poema dos sábios e do Rochinol ou não? Senão eu vou ler um pouco. Então fica essas perguntas aqui, porque eu acho que é um dos aspectos em que a poesia do Eucanã é mais específica. Eu não vejo isto feito nem trabalhado em muitos poetas desta maneira, não é? Os sábios, convidado para ouvir um homem que imitava perfeitamente o Rochinol, redarguiu. Para quê? Eu já ouvi o Rochinol. Convidado para ouvir um homem que imitava perfeitamente o Rochinol, elucidou. Eu já ouvi o Rochinol, por isso quero ouvir o homem que imita o Rochinol. 3. Diante do convite para ouvir um homem que imitava perfeitamente o Rochinol, se entusiasmou. Nunca ouvi o Rochinol. 4. Recusou o convite. Para ouvir um homem que imita perfeitamente o Rochinol, emendou. Também eu imito o Rochinol. 5. Convidado para ouvir um homem, etc., submeteu o convite a tal exame. Ele voa? O poema acaba assim, com a pergunta, será que o Rochinol voa? Ou seja, isto é o Eucanã muito... Se tivesse de escolher um poema, não digo que não haja outros de que eu gosto mais aqui, para ser sincero, e para entrar um pouco na conversa do Pedro de início, ou seja, os melhores ou os piores, isso é muito subjetivo, obviamente, mas há aqui certamente mais outros poemas que eu antologiaria mais depressa e dissesse, este poema é um... Como poema eu até gosto mais e é um melhor poema. Mas do ponto de vista de definir o que é o Eucanã e esta atitude de surpreender o leitor e de repente, este poema é dos mais... vai mesmo diretamente a esse alvo, porque de facto cada resposta é diferente e nós não estamos à espera de todo da última resposta. Ele voa, quer dizer, já não interessa ouvir a voz dele, se ele voa. Portanto, esta atitude, eu daqui, como isto tem que ser uma apresentação breve e não vos quero amassar, ainda tenho aqui mais coisas para vos dizer, mas são mais 5 minutos e depois calar-me-ei, mas isto eu começo por aqui porque acho que um poema como este serve perfeitamente para dar o tom, para dar a nota da poesia do Eucanã. É uma poesia que, em certos momentos, e não é só este poema, este poema eu acho que é daqueles em que ele vai mais longe nesse aspecto, surpreende, tira, como se costuma dizer, há uma expressão feita, mas é mesmo assim, Jorge de Sena usa nos ensaios dele, que é tira o tapete ao leitor, realmente, o leitor fica um bocadinho sem chão. No caso da poesia do Eucanã, outros aspectos, enfim, que são importantes aqui, é óbvio que há aspectos também, como é que eu hei de dizer, o Pedro já falou um bocadinho nisso,
de homenagens literárias, de uma tradição que o Eucanã não recusa. O Eucanã não é aquele poeta que apareceu de geração espontânea, estou aqui, eu venho... Não, ele leu, ele conhece, ele sabe, ele é um poeta... Estávamos há pouco a falar nisso, a propósito de pessoas cultas ou não, a propósito do Panteão Nacional, numa conversa inicial. Ou seja, há aqueles poetas mais naivos ou que vêm assim, e há o poeta culto, o Eucanã é um poeta culto. Nós vemos que ele conhece a literatura, que ele é professor da UFRJ, portanto é normal que assim seja. Neste caso, evidentemente, seja-me permitida a nota mais emocional, foi mais o Gastão que me... tem aqui lugar. Foi mais as evocações, são 3 textos pelo menos em que o Gastão está diretamente presente, para lá da Cecília Meirelles, do Murilo Mendes, de várias pessoas que estão aqui evocadas, e de que o poema da Cecília Meirelles, para a Cecília Meirelles também gostei muito, ou em que se fala da Cecília. Mas o Gastão são 3 textos, cada um deles merece um pequenino comentário à parte, mas que é importante, porque de facto, porque são 3 momentos diferentes. Eu destacaria talvez, e por isso ele está logo a abrir, é um poema chamado Vivo, intitulado Vivo, sobre o modo como os poetas vivem na poesia, e o Gastão falava da vida da poesia precisamente porque há uma vida da poesia, e esse poema a mim marcou-me muito. O outro poema é um poema muito mais longo e que tem a ver com... É um poema que exigiria uma longa reflexão que eu aqui não teria tempo para fazer, mas sobre o espaço e o tempo. É no fundo uma reflexão sobre o espaço e o tempo a propósito da questão dos nadadores. E finalmente um poema também dedicado ao Gastão, só com as iniciais dele, GC, que talvez seja esse que eu vou ler por ser o mais breve. Ouço perfeitamente o eco, está nos versos, livre da voz que o fez enquanto longe do fogo em que vibrava a tua mão transporta a minha vida, em silêncio para dentro da casa, escrita sobre a água. Isto é só um breve exemplo, e este é o poema mais sóbrio, vamos dizer assim, porque o primeiro poema, mesmo assim, a mim marcou-me mais, mas não quero amassar-vos muito, e o poema é um pouquinho mais longo. Em todo o caso, queria sublinhar pelo menos mais 3 ou 4 coisas. No meio destas evocações, vamos dizer assim, a presença do rio, não é? Há uma sequência de 6 ou 7 textos intitulada Carioca, onde nós vemos muito bem, de facto, também qualquer coisa que passa por um universo que é o universo do rio e que é o universo do Eucanã, e depois a capacidade que ele tem de criar, de facto, uma nova linguagem, digamos assim, explorar o real através de uma nova linguagem. Para ele a linguagem é muito importante, e nesse aspecto, tal como para o Gastão. E eu destacaria sobretudo alguns poemas da segunda metade do livro, sobretudo alguns aqui da parte final, que eu acho que onde ele vai muito longe do ponto de vista da linguagem. Ele funciona muitas vezes em alguns poemas por regime de parataxe, ou seja, a parataxe e a hipotaxe, não é? A hipotaxe que é aquele raciocínio muito encadeadinho, com chavetas e com coisas lá dentro, e a parataxe que vai por associação de palavras e de ideias que vêm através de palavras. E que nesse sentido nós podemos associar quase que um andamento paratático, vamos dizer assim, opondo a parataxe à hipotaxe. Podemos falar nestes últimos poemas. Eu vou citar um exemplo de um poema que eu acho onde ele vai mais longe na linguagem, e em que é por associação e por parataxe e por criação de palavras, neologismos, etc. É muito engraçado este poema, eu acho que é o Veja Só. Pois é, 80, página 80. Veja Só, página 80. Adverso e desgostoso, digo não, redondamente, em áspero e bom som. Desconheço, desminto e nem sequer, denego, contradigo, viro a página, rasgo a página, queimo. Longe de mim, nem assim, nem assado, nem pensar, não tenho estômago para. Me inclua fora desse enredo, cansei, quis ila, sem chance, não e não, em hipótese nenhuma, nem por pensamento. Não enões, fora de questão, nens e nens, atravesso inteiro para o outro lado, lá onde a recusa é nunca, e atiro aos cães o que sofri, tire seu cavalo da chuva, a chuva lava meu rosto. Reparem no modo como está construído este poema,
para lá dos neologismos e essas coisas todas, na parte final nota-se muito bem aquilo que eu disse, que é a parataxe pura, que é de uma coisa, pegamos noutra, o que não tem mal nenhum. Faço muito isso nas aulas, como fazia o Nemésio. Ou seja, estamos a falar de uma coisa, e outra a seguir, por parataxe, desde que tenha relação com o tema que estamos a tratar. Não há qualquer problema. E aqui ele funciona assim, reparem. Ele acaba por falar na chuva, e atira aos cães o que sofri, tire seu cavalo da chuva, a chuva lava meu rosto. E a seguir viria uma coisa com o rosto. E isto é um mecanismo que é muito bem trabalhado neste poema, que eu, pronto, porque estou a salientar meia dúzia de coisas, senão nunca mais foi assim uma... Mas esta eu tinha mesmo de dizer. Para terminar, e antes de terminar, não vos vou amassar muito mais, sublinhar sobretudo este poder transfigurador da poesia, mas sobretudo uma coisa que eu acho que no Eucanã é muito bonita. Já ele tinha num dos livros, acho que no Desassombro, aquela ideia de que toda a palavra é defeito. Eu acho que é um verso seu que diz, toda a palavra é defeito. A ideia de que nós, no fundo, estamos sempre um bocadinho... A noção do erro, que é uma coisa muito clara, aparece nos títulos, aparece em vários textos de Eucanã, que tem a ver com isso, com um poema com o qual eu vou terminar, mas depois eu ainda tenho coisas para dizer a seguir, mas é mesmo só uma rápida conclusão. Que é o poema da 81, página 81. Aqui vão, que é também na linha do anterior, mas este poema eu queria sobretudo sublinhar as últimas frases. Miolos, mais aquilo que os boleros chamavam o coração. Não basta os arrancar e os entregar, não, é preciso capricho. Aquilo que os artistas chamavam arte, tutano, massa, víscera, vieram de um corpo e seguirão em outro. Aqui estão. Não basta. Para melhor engolir tudo, isso é preciso algo, admito. Como em certos repastos, o molho. Mas aqui tanto faz o molho. O importante é que esteja errado no ponto certo. E é isto. Eu acho que esta última frase é quase toda uma poética, no fundo, porque estar errado no ponto certo é uma noção de um erro, mas é o tal erro que de vez em quando nós sabemos que acerta em cheio e que, com isto termino, é exatamente o título do livro, o raio. Porque o raio nós não sabemos onde é que vai cair, mas quando cai, é um erro, talvez seja um erro, mas é um erro que vai acertar ali em cheio. E, portanto, eu acho que a poesia é isso, é esse raio que está... Ou seja, é um erro, mas é um erro que acerta, vamos dizer assim. Muito obrigado. Passava a palavra ao Canã. Muito obrigado. Estou preocupado, não vos vou amassar. Nossa, uma delícia. Não, depois eu fico a falar nessas coisas tenho que ter controle. Sim. Esse entusiasmo. Sou daquelas pessoas que começam a falar. Bem, seriam tantos os agradecimentos. Agradeço primeiramente à editora Tinta da China, ao Mexia, a atenção, o carinho, a Bárbara e todos da editora. Eu propus, em função do colóquio do Eugênio, para o qual fui convidado para estar, enfim, olha, já sabíamos que faríamos o livro, então Pedro, junto com a Bárbara, apressou um pouquinho o processo para que pudéssemos fazer a apresentação do livro nesse momento. Então, primeiramente a eles eu agradeço. E segundo a vocês todos que estão aqui, é um luxo essa plateia, é uma loucura. O que eu estou vendo aqui é um espetáculo. É um espetáculo. Você não sabe o que eu estou vendo aqui. É uma coisa formidável. Tanta gente que eu admiro, mesmo os que eu não conheço, é tão admirável quanto, porque estão aqui e nem porque são meus amigos. Só para ouvir, saber desse livro. Então é uma enorme alegria. E também porque é essa livraria que eu vi nascer. A abertura dessa livraria foi no lançamento de um outro livro meu, com eu, também da Tinta da China. Fizemos aqui uma grande festa. A Rosa Martella apresentou o livro, foi uma coisa fenomenal. A Adriana Calcanhoto leu poemas, enfim, foi uma loucura. Infelizmente, o primeiro lançamento onde o Gastão Cruz não está presente. Está presente em todos. Desde o primeiro livro, que é o Desassombro, que você se referiu, lançado pelo Jorge Ressá, meu amigo querido e editor, desde sempre. E o mesmo já adiantado vinha aqui, estava sempre aqui. Então, tem uma nota tristonha, mas, enfim, faço esse registro, porque é impossível não fazê-lo. Agradeço muitíssimo
ao Fernando ter aceitado o convite para apresentar o livro, todo anotado, rabiscado, todo anotadinho, estava vendo aqui. Agradeço o seu carinho, entusiasmo. Eu gostaria de ler alguns poemas com vocês. Talvez eu começasse exatamente com os poemas que abrem o livro, porque se eles são os primeiros, enfim, como se fosse um convite de boas-vindas. Então, eu queria começar com vocês, pelo menos os 3 primeiros, os 4 primeiros. Bem, não podem amassar, mas vou vocês. Na feira. Então, começamos lá, pelo telescópio. É a primeira vez que experimento esses poemas em prosa. Alguns deles são, não sei exatamente, mas talvez falsos poemas em prosa, porque eles são, na verdade, se você prestar atenção, eles são metrificados. Então, há metrificação até nos poemas em prosa. A metrificação, eu só reparo uma coisa curiosa, que é a seguinte: eu sempre fui um poeta do verso livre, e quando vi alguns amigos, e mesmo que escreviam metrificado, eu pensei, mas como é que é possível que uma pessoa escreva metrificadamente? A pessoa vai saber quantas sílabas tem. Isso é uma loucura, isso é uma coisa, eu não concebo uma coisa como essa. E a certa altura, aquilo começou a tomar gosto pelo negócio. E agora o problema é outro, eu já não consigo, eu preciso, o verso livre virou uma conquista para mim. Agora eu brigo para conseguir o verso livre, porque naturalmente já sai tudo metrificado, né? É um inferno. É uma loucura. Então aquilo não pode ser uma facilidade, e assim como o verso livre também não pode ser. Enfim, então todo mundo que escreve briga com essa facilidade que a mão direita nos dá. Então tem aquela história que você começa a escrever com a mão esquerda, e você fica hábil, você passa para a direita de novo, e assim você vai tentando criar dificuldades. Enfim, então esse livro, pela primeira vez, esses breves poemas em prosa apareceram. Então eu começo com vocês com o telescópio. As fotografias eram em preto e branco. Os filmes eram em preto e branco. A televisão era em preto e branco. As geladeiras eram brancas e os telefones eram pretos. Lá longe, o azul da Prússia. Na escola, o disco de Newton ensinava as leis da luz, mas tudo o que aprendíamos era o mundo que girava depois do muro. Amei, à primeira vista, as estrelas amarelas na bandeira de Cabo Verde. Nomes assim: Lápis Lazuli. Coisas espantosas, como o Rio Negro e o Mar Vermelho. Ai, flores do verde pinho, onde perdi meu amigo? Eu sou. Esta romã não acolhi do pé, como fazia no quintal da casa antiga. Eu a comprei no mercado, simplesmente. Mas aberta sobre a mesa da cozinha, como dizer, mostra nos cristais sanguíneos a Grécia arcaica. E mais dentro ainda, a Síria se dispersa em mel, em dunas. A voz de minha mãe acende o fogo. E nesse instante, pombos despontam nas ruínas, onde um menino sonha o próprio nome e perde nos seus dedos finos a terra que lhe prometeram. Águas do Jordão, colinas de Golã, alianças, alfabetos, tudo se baralha. O vinho verte das espigas e o pão irrompe das palmeiras. A erva brota dos tapetes, enquanto o sol procura a lua entre cortinas. Esta romã não acolhi num sonho, mas aberta sobre a mesa da cozinha, dela fresco jorra o sumo de janeiros redivivos.
E agora voltam os versos, depois desses dois poemas em prosa. Na feira. A feira de sempre, o sempre de sempre, foi quando, sem mais, na banca de peixes, o peixe me olhava. A prata parada, as guelras imóveis, no entanto, me olhava. A pupila negra, a córnea brilhante, me olhava, perplexo, embora parado, como se pedisse uma explicação. O que faço aqui? Onde estão as águas? Os corais morreram? Por que de repente me perdi de tudo? Por que sem aviso me tornei a pedra que de longe eu via? Aonde foi a duna? Onde estou agora? O que são vocês? Desviei o olho. Camarões vermelhos de laca brilhante, polvos moles roxos, ostras, caranguejos, a maré quebrando seus perfumes podres contra a tarde estúpida no balcão de aço. Retornei a ele. O peixe me olhava, seu olhar vidrado, seu cristal atônito. O peixe me olhava como se indagasse numa língua muda, numa língua olho, numa língua enigma, a razão de tudo. Ou como se desse, logo a mim, por quê? Um recado urgente. Para quem? E qual? Mal entendo a língua com que os homens falam. Finjo. Digo. Calo. Como entenderia o que diz um peixe na banca de peixes da feira de sempre? As escamas, postas tão perfeitamente, o olho tão redondo, tão redondamente, e a boca e os dentes, tudo executado em conformidade com a matemática das inumeráveis 1000 cosmogonias que, talvez por erro, sim, elaboraram nossa vida inteira e eu estar aqui, nesta feira, vivo. Me aproximei, mudo, sem respirar, quase, do olho que me olhava fixo, que me olhava vivo, de dentro da morte, como de uma fresta. E lhe perguntei, quanto tempo resta? O sol bateu cego no dorso da lâmina e a adaga desceu na carne do neto. Vocês aguentam mais? O poeta é um problema, que o poeta raramente tem ouvidos para ouvi-lo. Então, quando aparecem vários, interrompam-nos, senão... Qual? Eu estou seguindo, mas esse depois eu salto, porque eu queria ler o poema do Gastão. Qual? O fato é que lhe profetizaram a certa altura. Dizei uma só palavra e serei salvo. Ou isso, ou alguma coisa parecida. Mas qual palavra? Onde estaria? Passou a procurá-la. Desmontou 7 cidades à procura. Queimou os dedos da mão à procura. Quebrou os dedos dos pés à procura. Atirou seus cabelos aos cães. Queimou aviões. Desmontou os esqueletos da Sagrada Família. Comeu o coração de sua mãe. E nada. O peixe a segue. O gato a vê. Enlouqueceu. E nada. Ficou diabolicamente lúcido e de nada serviu. 7 dias insônios. 7 dias de sono e nenhum sonho lhe disse. Levantou da cama cético, místico, homem rã, inútil. Roubou, traiu, nada. Línguas mortas, nada.
Guias de viagem à filosofia, nada. Canções no rádio, nada. Roeu, em vão, as unhas de todos os relógios. Qual palavra? Onde? Procurou por toda a vida. Até que veio o fogo e queimou o dito e o não dito. O fogo queimou tudo, só não queimou a pedra. Como você falou das interrogações... Sim, é uma coisa muito sua também. Você muitas vezes interroga... E que nesse livro aparece muito. Eu percebi depois, às vezes no conteúdo do texto, o texto pergunta, depois o próprio pergunta. E aqui tem continuo seguindo aqui, que é uma sequência de perguntas. Então, quase que para ilustrar o que disse o Fernando tão bem. Então, é meio que uma brincadeira, uma diversão, um divertissement. Um divertimento. Estudo. Seria amarelo se eu dissesse amarelo? Mais amarelo se eu chamasse açafrão? Teria o tom de certo batom se eu dissesse purpúreo? Seria ridículo usar a palavra purpúreo? E se eu chamasse mercúrio? Seria cor de canela se eu fizesse alazão? Seria lápis lazuli se eu pusesse na Prússia? Seria doce e negro à noite? Seria um melro se o mel que eu dissesse fosse inteiro carvão? Seria cego se eu lhe reclamasse os olhos? Seria um sonho... Desculpe, eu errei e me atrapalhei. Seria um cego... Seria cego se eu não lhe reclamasse os olhos? Seria um sonho se eu lhe comesse os rins? Se eu simplesmente não invocasse, ele não existiria. Tempo perdido, você diria. Seria um cão se eu lhe chamasse cão? Por quanto tempo cão permaneceria? Se eu o matasse, ele morreria? Voltaria como fantasma se eu o matasse? Eu poderia vê-lo no fantasmoscópio? Era eu que morreria se eu o matasse? Será invisível se eu não quiser vê-lo? Poderei vê-lo sem lhe dizer o nome? Poderei dizê-lo sem saber que nome tem? Teria o meu rosto se eu visse a luz da lupa? Será uma ilusão que inventei no diorama? Está mais à vista durante o dia? Ver-se-ia mais à vista se eu usasse a palavra eclipse? Estaria mais evidente se eu seguisse a lógica dos fatos? Dizê-lo tão repetido o tornará óbvio? Seria do meu tamanho se eu fizesse um cálculo? Passaria nesta porta? Passaria pela lei? Seria um engano se eu desmentisse? Se ele me desmentisse, eu viraria pó? Seria verde se eu o dissesse azul? Seria o contrário de tudo que eu disse? Dissesse eu que o tudo de contrário ou seria? Ainda assim, e talvez por isso, ou nem, seria o silêncio depois que eu dissesse etc. Eu leio o próximo porque vocês vão entender, porque tem o nome de uma pessoa adorável. Na verdade, são duas pessoas adoráveis. A segunda vocês vão reconhecer logo. A primeira é apenas Eduardo, mas alguns aqui conhecem, sabe? É o Eduardo Coelho, um grande amigo. Talvez fábula. O Eduardo acaba de me contar a história do rato que ele matou, com precisas e higiênicas orientações do porteiro do seu prédio. Acabo de encontrar no livro de poemas de José Tolentino Mendonça um poema sobre ratos. E creio que a coincidência quer me dizer algo. Tento ouvir o que me diz a coincidência. Não ouço nada.
Quererá me dizer que ando surdo ao que diz o acaso? Ouvi esses e outros casos de ratos com imenso desgosto de mim e dos motivos pelos quais devemos matar os ratos. Lembrei dos terraços arruinados da infância, pensei no cheiro dos mendigos e dos soldados e tive pena de usar tão pouco todo o amor e todo o perdão que nos foram entregues no início. Seria uma piada ali à ser do PS, Então, agora que está preocupado em ser maçante sou eu. Vou ler esse? Não, eu vou ler um longo poema para o Gastão. Faço muita questão. Aquele dos nadadores. O nadador. O nadador. Na página 40. E aí, como ele é longo, eu prometo que deixo vocês em paz. Página 40. O nadador, Gastão Cruz, na Praia de Faro. Com a seguinte epígrafe. 4 de agosto de 2014. Querido Euque, estou há uma semana na Praia de Faro, onde o verão tem sido esquivo. Nos primeiros dias, um pouco de frio mesmo. Agora há sol, e o céu está sem nuvens, mas anda por aí algum vento, geralmente à tarde. G.C. Posso ver daqui pernas e braços. Batem alternados, cortam, ora o ar, ora a água, sucessivamente. E assim o corpo, sobretudo o sopro que o preenche, empurra o tempo para frente numa esteira que o corpo conquista e já no instante seguinte abandona e flui. Vejo daqui o braço que se eleva para em seguida mergulhar, enquanto o rosto se vira e respira. Mas neste segundo, em que o braço se alça no ar e antes que o seu gume volte à água, o nadador tem a impressão de que uma voz o chama, mas não é certo que uma voz o chame, pelo menos não pelo seu nome, ou o chama pelo nome de ninguém, pois naquele arco mínimo de espaço-tempo não cabe mais que uma sílaba. Posso ouvi-la. Vem na luz, se espalha sobre a água, queima de leve a pele, o braço, a mão, que toca o ponto mais alto do azul. A voz vem daquele lado. É provável que regresse de um barco vazio, ancorado na água parada do passado, quando na casa a noite nascia lentamente dos seus dedos adolescentes e as candeias cresciam secretas do seu sexo. Já não era este o verão, mas todos os verões resumidos no fulgor que erra pelas ondas, como a tarde se alastrava pela sala, pelos quartos, até que a casa, madrepérola, se desfez. Areia no vento, contra a escarpa invisível, mas palpável, como as coisas visíveis projetadas no desejo. Na pré-mar não há passado, nem futuro, apenas este rasgo. Antes que o braço erguido no ar volte a afundar no desenho que se abriu, o nadador ainda pode ver, em bando, aves, lentamente a atravessar o quadro. Não sei quanto tempo, não sei quanto dura o tempo em que um braço se retesa no estômago da água e o outro arqueia no ar. Mas sei que se o gesto não se desfizer urgente, o homem inteiro afundará e terei de me afogar com ele ao vê-lo. Foi a voz da morte, a voz ouvida naquela estranha língua azul celeste. O nadador não terá tempo para traduzi-la, porque seu braço erguido logo baixará na água pela contínua coreografia que o corpo faz de cor. Não sei quanto tempo dura o intervalo entre uma abraçada e outra,
Mas o gesto permanece inconcluso e tem tempo para dizer ao nadador sem que ele ouça. Aquela voz não foi, quem sabe, a morte, mas a explicação da sua vida. Ainda assim, o nadador não pode atendê-la agora, como se atende alguém ao telefone, porque o braço, nesse exato instante, submerge e o outro se levanta e o rosto passa por dentro da água e volta veloz para o outro lado em movimentos precisos e sincronizados. Toda palavra, qualquer nome, mesmo o verso que o poeta vier a escrever um dia, terão de esperar que o nadador saia do seu sonho, porque é sempre sonho, sobretudo o sopro que o preenche, o que se vive, mesmo nesta praia que a presença corta. Obrigadíssimo. Professor, você costuma com as coisas que alguém quer fazer uma pergunta? Explica logo achando. Mas se alguém quiser perguntar alguma coisa, aproveita. Eu penso que ainda temos algum tempo, 5, 10 minutos. Melhorou para o Richard? Não. Eles estão com medo que fazendo perguntas a gente não sai mais daqui. Eu comecei a falar. Então agradeço muito a presença de vocês todos. Foi uma delícia. Ver-os daqui é uma maravilha. Tantas caras lindas. Muito obrigado. Quem quiser autógrafo, acho que o Pois é, agora eu quero